Olá, estamos gravando esse vídeo para você, Janaína Pascoal. Meu nome é Braulio Zorzella, sou médico obstetra do estado de São Paulo. Hoje um dos representantes da REUNA, que é a Rede de Humanização do Nascimento. E eu estou aqui ao lado da Sônia Lansky, Pediatra, sou epidemiologista e trabalhadora do SUS há 30 anos, consultora para o Ministério da Saúde em várias iniciativas aí desse debate sobre parto e nascimento e coordenadora da exposição Sentidos do Nascer, onde estamos hoje recebendo o Braulio com muito prazer. Estamos aqui em Belo Horizonte hoje. Eu vim para um evento e recebi esse convite da Sônia. E ela também está convidada, Janaína Pascoal, para conhecer os Sentidos do Nascer, que fala amplamente sobre nascimentos e partos. Bom, Janaína, o que eu queria te falar é o seguinte: eu sou obstetra e eu também já vi muito parto ruim, muita mulher sofrer. Também já vi muita mulher pedir cesárea. Trabalhei muitos anos como plantonista do SUS. Eu sei do que você está falando, eu entendo o que você está falando. E eu entendo qual está sendo a sua luta, de verdade. A grande questão que eu quero falar para você é o seguinte: eu gostaria muito que você ouvisse a opinião de pessoas que entendem tecnicamente sobre isso. Por quê? Você tem toda a razão que tem partos muito ruins, tem bebês indo para a UTI, e a fama no parto normal, do parto normal no Brasil é que o bebê vai parar na UTI, depois vai para a PAI, e eu concordo com você que acontece muito isso mesmo. Mas isso não é devido ao parto normal, porque quando a gente fala que a gente quer esperar o parto normal, a gente não está abrindo mão de que a cesárea possa acontecer. A gente está esperando que o parto possa acontecer de forma natural, caso haja uma necessidade, alguma ajuda nesse parto normal, e se necessário é feita a cesárea, pelo motivo que ela foi inventada, que era para aqueles bebês que não nasciam bem, para aqueles bebês que morriam, que nasciam mortos. A cesárea foi inventada por esse motivo, e não simplesmente por uma escolha. A escolha das mulheres, logicamente que ela está ligada à cultura daquele lugar. Ela está ligada à cultura de que naquele lugar o parto não é bom, portanto eu quero uma outra via, e essa outra via passa a ser a cesárea. Eu te pergunto, por que as princesas inglesas, por que as mulheres europeias não optam por cesárea? Porque o atendimento ao parto normal é muito bom. Então, o que eu acho, a minha opinião sincera é que você poderia gastar toda essa sua energia que você está gastando, que é ótima em prol das mulheres, em prol do protagonismo das mulheres, que é a mesma coisa que a gente defende, porém na melhoria da assistência ao parto. Um parto natural é muito diferente de um parto normal com intervenções e mal feitas essas intervenções. Então, quando o bebê vai parar na UTI, será que teve ocitocina nesse parto? Eu não ouvi falar sobre isso até agora, nas suas discussões, nas discussões de todo mundo. Será que houve manobra de Cristeller? Que são coisas que prejudicam muito o parto. E a ocitocina, não estou sendo contra, mas se encontra doses excessivas de ocitocina. Então, são vários detalhes envolvidos no final do parto que levam a esse desfecho ruim. Eu concordo com você que a cesárea é melhor do que um parto mal feito. Porém, a grande discussão é melhorar para todas, é melhorar o acesso à analgesia de parto para todas, porque muitas mulheres pedem cesárea porque elas estão com dor, mas aí a solução não é cesárea, a solução é anestesia, porque é a anestesia da cesárea que tira a dor. Então, eu acho que a gente podia conversar mais amplamente sobre isso, e é isso que eu peço para você, não é, Sônia? Isso, eu queria complementar um pouco com a minha perspectiva, a perspectiva do bebê. Eu dediquei toda minha vida até o momento de estudos sobre a mortalidade infantil. E uma das causas, a principal causa atual de mortalidade é a prematuridade. E a prematuridade ela está muito associada à cesariana eletiva sem trabalho de parto. Eu ainda não vi esse debate acontecendo nem pelos pediatras que entraram até o momento, e eu acho que é importante nós pediatras defendermos o trabalho de parto. Toda criança tem direito a vivenciar o trabalho de parto. No trabalho de parto a criança amadurece. É o único mecanismo de entendimento de que ele está pronto para vir ao mundo, e ninguém está debatendo na perspectiva da criança. A criança passar pelo trabalho de parto e o canal de parto protege não só a criança da prematuridade ou da imaturidade. Existem bebês que são retirados antes de nascer depois de 37 semanas, mas com 38, 39 semanas, eles não estão prontos para nascer. Né? Nós não podemos definir nem pelo peso, nem pela idade gestacional, que é muito errônea, e apenas o mecanismo do próprio bebê disparando os estímulos da mãe, os hormônios da mãe, é que ele vai vivenciar esse tempo de trabalho de parto
em que ele recebe hormônios e termina sua maturação fina, micromolecular, neurológica, fisiológica, todos os sistemas. Então, esse aspecto é muito importante de considerar. E esses efeitos, os efeitos da falta do trabalho de parto e da prematuridade não são apenas efeitos imediatos na sobrevivência infantil, na capacidade de resposta imunológica dessa criança, mas efeitos na infância e na vida adulta. Então, eu te convido muito, com muito respeito e com muito interesse de fazer esse debate, de que doenças crônicas hoje importantes que têm uma prevalência muito alta na sociedade, obesidade, diabetes, asma, doença cardíaca, saiu recentemente, tem poucos meses, uma associação, 2 milhões de pessoas estudadas, associação de prematuridade com infarto na idade adulta. Então, isso é tão interessante a gente precisar da ciência, que hoje procurou respostas para muitos problemas que a gente vê com uma prática exacerbada de cesariana desnecessária, repercutindo na saúde do bebê. Então, quem trabalha, fico admirada e convoco os colegas pediatras a protegerem a saúde do bebê nesse debate, a entrarem firme, porque a criança precisa do trabalho de parto, precisa ter respeitado o seu tempo de nascer e protegido a sua saúde, o direito à amamentação, que é melhor no parto normal, e a sobrevivência com qualidade de vida. A asfixia, para terminar, a asfixia é uma bandeira que eu trabalho com ela a minha vida toda. Eu trabalho nos comitês de óbito infantil, eu fui uma das precursoras que estabeleceu os comitês de investigação de óbito infantil e materno também, fetal, bebês que nascem mortos. E nós temos um vício de uma discussão um pouco superficial sobre o resultado da paralisia cerebral ou da asfixia do bebê, que foi a culpa do parto normal. Isso não é verdadeiro. Nós temos que ser honestos, estudiosos e aprofundar esse debate. O problema da falta de oxigênio no bebê advém das intervenções desnecessárias realizadas durante o trabalho de parto com essa mulher, que é o que o Braulio falou, que é realmente um desafio, e eu acho interessante esse debate estar acontecendo agora, para a gente melhorar. Uma mulher que chega numa maternidade, que fica sozinha, num ambiente hostil que é o hospital, frio, não é um ambiente que a tranquiliza, que dá segurança, com pessoas que ela não conhece, ela fica estressada. O estresse, o hormônio do estresse, que é a adrenalina, compete com a liberação da ocitocina natural. Então, o que nós temos que fazer é melhorar a ambiência, e outro, né, Sônia, o que acontece? Essa mulher, ela chega no hospital, Janaína Pascoal, e ela chega no hospital que está muitas vezes superlotado, com várias gestantes em trabalho de parto. Já existe a lei do acompanhante há muito tempo, não permite entrar o acompanhante porque vai superlotar o espaço. Aí os médicos que estão de plantão, e muitas vezes são poucos médicos, isso é uma questão também. Aí esse não médico tem enfermeira obstétrica, não tem enfermeira obstétrica, que seria uma equipe para trabalhar com esse parto. Tá aí na esse evidência médico, científica, ele né? coloca a ocitocina em todas as mulheres para acelerar o parto, porque tem muita mulher. E aí os partos começam a acontecer problemas nesses partos e os bebês irem para a UTI neonatal. Então, essa que é a grande questão. É uma sequência de erros. A gente chama de cascata de intervenções sem respaldo científico que ainda persistem nas práticas nos hospitais. E nós temos que mudar. Sozinha, com medo, insegura, amontoada com outras mulheres, sem privacidade, sem espaço, sem direito à analgesia, para andar, né, deambular, porque movimentar durante o trabalho de parto é positivo, é bom. Assumir a posição que ela deseja no parto, não ficar deitada. A posição deitada é uma violência também contra a mulher, porque comprime a oxigenação para o bebê. E a gente não reconhece isso quando analisa o efeito final, que é a hipóxia, a asfixia e um bebê asfixiado numa UTI. Nós temos que avaliar, Janaína e todos que estão nos ouvindo, todos os processos da assistência ao parto, se eles foram adequados, se a mulher estava bem assistida, confortável, métodos
não farmacológicos para dor, que tem também evidências científicas, e a gente não utiliza. Isso como a presença das doulas, que algumas cidades têm leis municipais, inclusive, Janaína, como você quer defender as mulheres, você poderia nos ajudar com uma lei estadual para as doulas poderem entrar em todas as maternidades. Porque isso é uma das coisas que alivia muito a dor das mulheres. Equipes completas com enfermeira obstétrica, porque a enfermeira, o médico, não consegue ficar o tempo todo no cuidado 1 para 1, que é o preconizado, para o alcance de melhores resultados perinatais e maternos. Então, existe comprovação científica nesses estudos, que tem que ser estudos, revisões sistemáticas de estudos randomizados sempre que possível, se não observacionais com peso, né, com número robusto. E esses estudos estão disponíveis, essa sistematização toda em bases de revisão importantes, reconhecidas internacionalmente. É a prática que domina os países desenvolvidos, né? E, por exemplo, a enfermeira obstétrica e a obstetriz, ela precisa estar ao lado. Quem fica ao lado no cuidado 1 para 1, ela faz parte, ela não substitui o médico, ela faz parte da equipe. Já falamos da ambiência, né? Movimento durante o trabalho de parto, técnicas de conforto para a dor que são pouco utilizadas, a bola, a massagem, a água, posição no parto. Principalmente o uso com parcimônia das intervenções. Algumas intervenções que são contraindicadas, como essa manobra de Christeler, que empurra a barriga da mãe, essa manobra ela é criminosa, ela não pode ser feita e ela é muito feita, vamos combater essa manobra. Mas tem um ponto que eu queria falar também, Sônia, que eu acho muito importante para quem está ouvindo e para a Janaína principalmente. Eu vi uma frase aí, ditadura do parto normal, né? Eu queria só te falar uma coisa, Janaína. Tem uma coisa que a gente fala igual, que é sobre a escolha da mulher. Só que a escolha da mulher, ela tem que ser embasada em evidências. Eu vou dar um exemplo. Se uma mulher falar assim, eu quero fazer uma cesárea com 26 semanas porque eu não aguento mais. Obviamente que o obstetra não vai fazer. Você concorda? Tá. Assim como se qualquer médico de qualquer área, um paciente chegar pedindo alguma coisa muito fora do comum, esse médico ele não vai fazer. Ou seja, existe um limite entre a escolha do paciente e o que dá para fazer. Então, a gente é muito a favor da escolha da mulher, a gente prega pelo protagonismo, não é, Sônia? Só que isso tem uma margem, esse protagonismo de escolha. Por exemplo, uma mulher que ela estiver com 39, 40 semanas de gestação, hipertensa, ou com uma pré-eclâmpsia mesmo grave, e ela chegar na maternidade e ela disser, eu quero uma cesárea porque agora está na lei, essa mulher vai ter muito mais risco. Eu concordo quando você fala nos números das cesáreas eletivas de mulheres de baixo risco, que isso realmente não aumenta muito o risco para a mulher. De verdade, isso está nos números. Aumenta o risco para os bebês, que é o que a Sônia falou em termos de maturidade dos bebês. Só que a mulher de alto risco, essa mulher ela vai morrer. As mulheres com pré-eclâmpsia, com síndrome HELP, que o ideal é você induzir um parto normal e tentar evitar ao máximo a cirurgia para essa mulher ela vai morrer mais. Então, nós estamos do mesmo lado, estamos falando de protagonismo da mulher, só que essa escolha ela é embasada. A gente não prega por ditadura de nada, porque a gente não prega pela ditadura do parto normal. O que acontece é que não dá para começar pela cesárea e voltar para o parto normal, mas dá para começar pelo normal e mudar para cesárea. É só isso que a gente pensa. Então, eu queria muito que você pensasse nisso. Eu acho que a sua lei tem que ir para frente, mas ela tem que ter muitas correções aí, e a gente está junto para poder ajudar nessas correções, né, Sônia? Eu finalizaria dizendo que é importante que as mulheres tenham acesso à cesariana. Ninguém questiona isso. E nas situações que as mulheres estão mal assistidas e sem acesso à cesariana, isso é um desvio da ética profissional. Mas do ponto de vista do profissional, da ética profissional, também não há como defender os índices de cesariana que nós temos no Brasil e digamos, a abertura desses números, o aumento desses números como uma conquista das mulheres, né? Aumentar acesso à cesariana eletiva sem indicação não é uma conquista das mulheres porque fere a técnica, fere os critérios clínicos e fere, inclusive, uma experiência humana importante que é a vivência do parto normal para a mulher e para o bebê. Eu queria Tanto que, só complementar uma coisa também, que as mulheres europeias, elas têm o direito de escolher cesárea. Só que você pode pesquisar sobre isso, Janaína. Tem vários países que nem 0,5% dessas mulheres escolhem pela cesárea. Porque elas passam por uma abordagem... Porque elas sabem que naquele lugar onde ela vai ser atendida é seguro.
E tem acesso a boas técnicas de conforto, que ela vai poder ter acesso à analgesia, e uma outra coisa que é importante, no Brasil, se você pegar a pesquisa que foi feita muito amplamente sobre escolha de parto, as mulheres brasileiras, 70% das mulheres elas querem parto normal e 30% elas querem cesárea. Nós estamos falando dessas mulheres, desses 30%. Só que esse 30%, a imensa maioria delas, ela escolhe cesárea pela desestrutura do sistema e não porque realmente ela quer uma cesárea. Então vamos trabalhar para melhorar essa estrutura. Eu acho que é isso, melhorar a estrutura, melhorar a prática, melhorar a formação dos profissionais, compor equipes, organizar as maternidades de forma que as mulheres possam ter uma vivência realmente positiva do parto normal com todos os recursos que ela precisar, inclusive acesso à anestesia e acesso a uma cesariana oportuna. Lembrando que também para as mulheres os efeitos tardios de uma cesariana, além do risco aumentado no momento, porque é uma cirurgia, uma grande cirurgia, então a gente tem que ter muito critério para indicar. No futuro, isso é pouco falado, eu acho que as mulheres conhecem pouco, o risco reprodutivo nas futuras gravidezes é aumentado. Tem maior risco, ela tem uma cicatriz, ela tem risco de implantação anômala da placenta, maior risco de hemorragia, óbito fetal, natimorto, né, um bebê que nasce morto, prematuridade, rotura uterina, isso tem comprovação com grandes estudos internacionais. Então não é bom aumentar o índice de cesariana, nós temos que aumentar o índice de parto normal adequado, com qualidade. O bom parto, toda mulher deveria ter direito ao bom parto, inclusive as mulheres do setor privado, porque elas sim sofrem uma ditadura, brincando aí com esse termo que foi utilizado, ditadura da cesariana no setor privado. Porque a maioria não tem como escolher. Não sei se você sabe, Janaína Pascoal, mas no setor suplementar de saúde, as mulheres não têm a escolha pelo parto normal, porque a ANS ela não exige no seu rol de procedimentos que haja uma cobertura adequada para parto normal. Não sei se você sabe disso. Por isso que a gente está num grande grupo aí de trabalho para melhorar as condições dos planos de saúde para assistência ao parto normal, que não é coberto. Bom, falamos bastante, né, senhor? Vamos conhecer os sentidos do nascer agora, né? Vamos. Obrigado, viu?